Quando a gente está falando de interpretação, a gente está falando do esquema mais subjetivo que a Shula tem. Por quê? Porque a gente está falando de algo que está relacionado muito ao gostômetro. Agora, uma coisa é fato, interpretar é sim um dos motivos que fazem com que a gente ganhe mais pontos. No entanto, muita gente esquece que esse critério é tão valioso e tão importante quanto qualquer outro. Mas quando eu digo que ele é tão importante quanto qualquer outro, eu estou falando que ele tem o mesmo peso do que dificuldade, do que criatividade, do que contexto. Quando a gente está falando dos pontos ganhos, a gente está falando de ser um chuleador completo, de demonstrar que você conhece tudo e mais um pouco sobre a chula. E principalmente, interpretar está relacionado a isso. A interpretação, ela pode sim vir de cada um, da forma que cada um acha melhor. No entanto, precisa-se interpretar para que esse critério de pontos ganhos seja completado com excelência. Olá, caros indivíduos, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Brizola. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mestre Chula, mais um vídeo onde efetivamente a gente vai explorar e vai conversar sobre um dos critérios de pontos ganhos, um dos mais importantes e quiçá aquele que mais faça a diferença. E na minha história, no meu caso, foi, sem sombra de dúvidas, o que mais fez a diferença. Mas antes de tudo, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e também deixar um comentário, marcar aquele amigo, compartilhar. Cara, o conhecimento da chula precisa ser propagado. E muito disso não depende só de mim, que estou produzindo esses vídeos de todo o meu coração, mas muito de ti, que também pode compartilhar com a galera para que, poxa, possam discutir mais sobre interpretação, sobre os diversos assuntos que compõem e remetem à chula. Senhores, a interpretação, ela faz sim parte dos critérios de pontos ganhos. Muita gente se pergunta diariamente se, cara, será que eu devo interpretar? E o quanto a interpretação vai fazer de diferença na minha apresentação? Eu já te respondo com maior certeza do mundo. Vai fazer toda a diferença no resultado que tu vai colher. Por quê? Porque a gente já conversou em outros momentos que a chula ela tem uma peculiaridade muito grande, que é uma subjetividade na avaliação. Ou seja, a gente não tem critérios somente objetivos para dizer tocou na lança? Tocou, então vai perder ponto. Não. A avaliação de interpretação, a avaliação de dificuldade, ela está muito relacionada ao que o jurado tem de experiência em relação ao que ele está vendo acontecer. Quando eu digo experiência, estou falando mais de sentimento. Por quê? O jurado ele vai olhar e ele vai dizer assim, ó, essa interpretação me agradou, ou essa interpretação não me agradou, ou ela me agradou mais ou menos, ou ele vai até dizer, ele não interpretou. Quando a gente está falando de interpretação, gurizada, a gente está falando sobre ser um chuleador completo, sobre ser um artista em cima de palco. E a interpretação está vinculada também a outros aspectos, que são, por um exemplo, a criatividade. Sim, você pode interpretar de uma forma criativa um determinado passo. E eu destaco aqui o passo, por um exemplo, do Bêbado, do Jean Diniz. O Jean Diniz, lá no ano de 2005, ele criou uma interpretação para um passo específico, onde ele fingia tomar um gole de trago no meio do passo, e a partir daquele gole de trago, todo o desenrolar do passo passava a sua história através da interpretação, onde ele estava bêbado por ter tomado um gole de trago, e terminava o passo oferecendo um copo. Perceba que, naquele momento, quando ele insere a interpretação no meio do contexto do passo dele, o passo dele cresce em termos de valorização por parte de quem está olhando de fora e por parte também dos jurados. Entenda que, quando você está interpretando, você cria contexto. Criar contexto eleva a nota. É natural, faz parte dos pontos ganhos, mas não só isso. Um passo, quando executado, utilizando da interpretação, ele se torna também mais difícil. Perceba como a interpretação ela permeia todo o conjunto de pontos ganhos. Apesar de ter um critériozinho escrito em interpretação ali, a dificuldade ela também está sendo aumentada. E por isso que a interpretação é um dos pontos que a gente mais tem que trabalhar quando a gente está construindo a nossa apresentação, o nosso passo de chula, a nossa chula como um todo. E como que você pode criar interpretação? De várias as maneiras.
Primeira coisa que eu sempre sugiro para os meus alunos é entender qual é o estilo de chula que tu mais te identifica. Eu, por um exemplo, Leonardo Brizola, adoro dançar de uma forma mais feliz, mais sorridente, mostrando que eu tenho prazer por aquilo que eu faço. No entanto, tem criadores que não se sentem tão bem, sorrindo, mostrando os dentes a todo momento. E você pode criar um conjunto de interpretação que vai para um outro lado. Por um exemplo, um lado mais brabo da história, um lado mais certeiro, confiante. E nesse momento você pode, por exemplo, fazer movimentos com o rosto, fazendo com que você esteja bufando de brabo, de uma situação mais não raiva, mas que passe esse sentimento assim, ó, de força, de certeza no que você está fazendo. Há outras formas, por um exemplo de interpretação, onde você pode ser o cara confiante, um cara que, poxa, de certa forma, não tem medo do que vai aparecer, do que vai acontecer e da forma que vai acontecer, mas ele vai estar ali para tudo e mais um pouco. Tem o gaúcho, que é o debochado, aquele cara que está sempre rindo, aquele cara que está gargalhando se duvidar, o cara que está tirando sarro, que está fazendo piadinha, seja no momento de dançar, no momento de, por exemplo, que está apreciando o seu adversário dançar. Então o gaúcho debochado também é uma forma diferente de interpretar. Há também outros contextos, por um exemplo, quando o chuleador ele é mais galante, ele dança, mas não dança necessariamente somente visando o adversário. Ele pode estar dançando para o público externo. Daqui a pouco ele pode estar dançando para uma prenda, onde ele mostra toda a sua habilidade, um carisma, uma sedução durante a dança, não necessariamente em desafio ao camarada que está ali, mas também com aquelas pessoas que estão no seu entorno. Então, há diversas maneiras de mostrar, constituir, montar a nossa interpretação. E a gente não necessariamente precisa se limitar somente em aquilo que a gente chama de arquétipo, em um ser, em uma interpretação única. Há também a possibilidade de você percorrer pelas várias interpretações durante o teu passo. Como assim, Léo? Por exemplo, você pode montar um conjunto de passos onde você cria um contexto onde você vai passando. Por exemplo, o primeiro passo é um passo onde eu vou entrar extremamente confiante. É o meu primeiro passo, eu quero mostrar que eu estou ensaiado, que eu estou preparado. Eu posso entrar, de certa forma, mais brabo, mais firme, carrancudo, mostrando força. E eu termino o passo bufando. Agora, no segundo passo, eu já vejo, não, peraí, eu posso construir uma história onde, por exemplo, a prenda me aplaudiu e eu me encantei por ela, e no meio do passo eu começo a fazer movimentos, interpretações mais galanteadoras, não necessariamente para o adversário, mas sim para o público que está lá fora. E aí passa por aquele momento onde eu falo, não, peraí, conquistei o coração da prenda, agora eu estou feliz. E eu vou dançar alegre, contente, e nesse momento, aí você faz um terceiro passo, uma característica mais sorridente, mais feliz, numa confiança, onde você está sorrindo mais, gritando, chamando o público para o desafio. E nesse contexto você já pode se preparar para um quarto passo, onde você carrega esse contexto e pensa, sei lá, vamos ver, o camarada tentou conquistar a prenda que eu tinha galanteado e conquistei, e eu estava feliz agora. E o camarada tomou um toco, por exemplo, da prenda, a prenda não quis ficar com ele. E aí tu traz um contexto de deboche, um contexto debochado, onde aí, meu, tu tentou ser o galo, tentou te passar pra cima de mim, só que o que tá fazendo? É nada, cara. Ela quer o meu coração, por um exemplo. E aí, a partir daí, você pode criar infinidades de possibilidades. Entenda, todo esse conjunto de exemplos que eu trouxe de interpretação, você também está melhorando o teu contexto. Agora, não adianta a gente achar que vai ser fácil fazer isso. Realmente, nós, além de termos que nos concentrar em fazer os nossos passos com excelência, fazer os nossos passos em termos de dificuldade alta, criativos, nós também precisamos entender que a forma como a gente expressa aquilo que está acontecendo no passo também vai ter a valorização no momento da avaliação. E aí parte muito de você, meu galo que está aí do outro lado da tela, treinar essas interpretações. Mas, Léo, eu nunca interpretei. Léo, eu danço com uma cara de tacho. Tem problema? De verdade, não tem problema tu dançar com cara de tacho.
No entanto, já dance sabendo que provavelmente a tua nota vai ser um pouco menor. Ah, mas eu não consigo. Como eu posso começar? Aí que está o segredo. Existem várias as maneiras. Particularmente, eu entendo que a interpretação ela pode partir essencialmente de movimentos com o rosto, movimentos faciais que também já estejam coreografados. Como assim? Por exemplo, você pré-define, ou seja, definido antes de executar o passo, no momento que você está ensaiando, se preparando para algum evento, você já deixa pré-definido essas interpretações faciais, como se fosse coreografia. Se você tem um sapateio básico, depois seguido de um samba, de uma ponta, um taco e um giro, você tem uma dança coreografada. Agora, por que você não pode coreografar também as tuas expressões faciais? É exatamente isso que eu proponho para aqueles que não se sentem tão à vontade de interpretar. Antes da gente continuar aqui, eu preciso te solicitar. Te inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa o like, um comentário, tudo isso ajuda a gente a levar mais a palavra da Chula para milhões e milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, no Brasil e, quiçá, no mundo afora. Eu estou muito feliz de poder estar criando esse tipo de conteúdo, então me ajuda a continuar com essa possibilidade de trabalhar mesmo, efetivamente, tudo aquilo que eu sei e possa ensinar mais pessoas de uma forma gratuita, onde você tem acesso a tudo isso. A interpretação não necessariamente precisa ser algo natural. É claro que a naturalidade ela tende a convencer mais, porque a gente está passando emoção. Agora, se você tem uma dificuldade nessa naturalidade, olha, eu sou um cara mais reservado, eu sou um cara que não consegue expressar com tanta facilidade, eu tenho vergonha, coisas do tipo. Parceiro, não te preocupa, pensa, tu é um artista. O artista ele precisa se expressar como um todo dentro do palco. Lá dentro é como se fosse um teatro. Então você, quando está ensaiando para uma peça, ensaiando para um número que você vai ensaiar toda a coreografia. Então coreografa também essas movimentações faciais. Naquele passo, durante o primeiro compasso, eu vou dançar carrancudo. Mas no fim do segundo compasso, eu vou dar um sorrisão e vou fazer... E essa facialice vai ser a característica principal do passo. Então, na ida, no primeiro e no segundo compasso, eu vou dançar carrancudo, brabo, como se eu estivesse mesmo entrando para uma peleia. E depois, quando eu termino o segundo compasso, bem na última batida, eu abro o sorriso. Essa é uma forma. Segunda maneira, e que eu acho que é super interessante e vem também ao lado desse coreografar, é relacionado a gritos. Por que gritos? Porque quando a gente fala, naturalmente a gente se expressa. Dependendo do que a gente vai falar, a gente vai traduzir essa expressão também na face. Por isso, quando a gente está dançando, a gente dificilmente vai buscar estar quieto durante toda a apresentação. A gente vai buscar nunca entrar mudo e sair calado. Por quê? Porque a gente precisa passar a energia. Como assim? Toda vez que a gente chama, grita, fala durante o passo, a gente chama a atenção das pessoas que estão nos assistindo e dos jurados para o nosso rosto. E nesse momento, quando a gente está falando, a gente expressa, por exemplo, coisas que estão acontecendo. Se você está dançando e está olhando que o teu camarada não está prestando atenção em ti, tu vai gritar para ele, olha para mim, cara! E provavelmente essa expressão vai ser mais carrancuda, vai ser mais braba, de desafio, dizendo assim, ó, tchê, que tu acha que tu é? Tu não tá olhando enquanto eu tô dançando? Cadê o desafio? Ou da mesma forma, você pode gritar, por exemplo, feito guri, durante o passo, entende? Dizendo assim, ó, tá aqui o que eu me propus a fazer. E isso vai vir aliado de uma expressão de confiança. Você, por vezes, nem vai notar. No entanto, quando você grita, quando você chama, você tá, de certa forma, expressando-se facialmente. E isso vai trazer uma certa naturalidade. Então, o segundo ponto que você pode treinar é coreografar gritos, ou seja, colocar gritos específicos em cada passo. Se tem uma sugestão que eu posso te trazer daqui a pouco fixa 2 gritos por passo, entendeu? 2 na ida, 2 na volta e traz um grito também. Vai lá para introdução, para a parte da preparação. Essa é uma forma da gente começar a inserir a interpretação dentro da nossa apresentação.
E olha como fica fácil quando está coreografado. Por quê? Porque a gente sempre vai repetir a mesma coisa. Então você pega um caderninho e bota lá no primeiro passo, quais serão os gritos? Vamos lá, na introdução eu posso começar com Oi, galete! E esse Oi, galete, você define como você quer se expressar. Dessa parte da introdução, finalizou. Agora vamos para o passo. No caderninho, você anota Oi, galete, na introdução, na preparação. Durante o passo, eu posso definir, eu vou falar assim, ó, eita, e sei lá, feito guri. E aí você tem mais 2 gritos para se colocar dentro desse passo. E você registra lá. Ou seja, quando você registra, você decora e você se compromete a executar. Depois, você passa para o segundo e faz a mesma coisa. E aí tu para perguntar quais são os gritos. São os mais inúmeros e variados. O interessante é você começar a observar, assistir vídeos no YouTube, ir para concursos, olhar os festivais de chula, para começar a entender que tipos de grito o pessoal fala. Quando eu vou falar de grito, eu já alicerço em 3 palavras básicas. Vamos lá. Feito, chula e toma. Ou daqui a pouco, você pode botar mais alguma outra coisa aqui. Mas vamos lá, alicerçando nessas 3. Feito, chula e toma. Agora você pode falar garnizé, galo, galinho, piá, guri, gaúcho, bagual. E por aí, olha só, de 3 eu posso inserir mais 7. Ou seja, eu posso ter 3 vezes 7, são 21 possibilidades do tipo feito galo, feito guri, feito garnizé, feito bagual, feito índio velho. E aí você vai tendo infinidades, você precisa registrar isso. E da mesma forma, por exemplo, chula, chula galo, chula meu galo, chula garnizé, chula bagual, chula piá, chula guri. O toma, toma mesma coisa. Bica, bica vem de bicar, né, relacionado ao galo. Então tudo isso, cara, são possibilidades de você começar a inserir gritos. Eu te falei ali, ó, rapidinho, 3 conjuntos de início e 7 conjuntos de final. Se você fazer um de cada um, são 21 possibilidades. Mas se você botar o bica junto, já são 28. E aí você vai criando essas diversidades. Você tem outros gritos, por exemplo, um eita, um reito, que é tipo um feito sem o F. Que é um opa sem o PA, entende? Só com o P no final. Ou pode gritar um opa. Detalhe muito importante, cara. Quando a gente está criando nossas interpretações, a gente tem que cuidar para que a gente consiga, de certa forma, chamar essa interpretação para si. Como assim chamar a interpretação para mim? Pensa comigo. Eu estou avaliando. Eu vou estar olhando para o camarada fazer o sapateio com o pé. Qual que é a questão? É natural que o sapateio ele chame muita atenção. E quando você está dançando, você quer chamar em algum momento a atenção do jurado para a tua interpretação facial, para a tua postura cênica, a gente vai tender a gritar. Por quê? Porque se eu estou sapateando, eu estou prestando atenção, o cara está sapateando, estou prestando atenção ali, o cara gritou, eita, e eu, opa, olhei para cima, o que aconteceu? Por que ele gritou? Eu olhei para a interpretação e o que acontece? O cara tá lá, sorrindo, confiante, e ele segue assim, ó, até o final, no mesmo sorriso. Veja, ele está interpretando, no entanto, ele está seguindo a mesma tonalidade de interpretação. Tu acha que isso é bom ou tu acha que isso é ruim? Particularmente, entendendo com a cabeça do jurado, isso é péssimo. Por quê? Porque, cara, se tu tá sorrindo, o cara vai olhar, tá sorrindo, beleza, vou voltar para os pés. No entanto, você não pode permitir que isso aconteça de uma forma tão ilusória. Ou tão simplista, por assim dizer. Beleza, ele tá sempre sorrindo, show de bola, vai estar sempre sorrindo, eu vou olhar para os pés. Você tem que mudar o estado emocional do jurado. Ou seja, sempre que você puder mesclar interpretações, puxar outros contextos durante o passo, você deve fazer. Se você já participou de danças tradicionais, dançando como instrutor, sei lá, você já deve ter ouvido falar num desconto muito tradicional lá nas planilhas de interpretação que se chama oscilação facial. Essa oscilação facial, ela tá mais relacionada a um tipo assim, ó, cara, eu tô lá dançando, eu vim pra contar, e eu paro, de um tatu que já morreu. Isso é oscilação facial. Ok, tudo bem, eu entendo. Na chula você não pode fazer isso também. No entanto,
você não tem, por exemplo, ciclos que você tenha que seguir. Ou seja, eu posso estar em um momento super confiante, dizendo... E do nada assim eu fico mais carrancudo. Tá tudo bem, não tem problema. Isso não significa que você está fazendo algo de errado. Sim, você está oscilando facialmente, no entanto, você está traduzindo diferentes percepções e perspectivas de chula que você está propondo nos teus pés. Por exemplo, começo dançando em uma parte mais facilzinha, mais bonita, mais alegre, e eu estou dançando, eu passo rapidinho, não sei o quê. Só que chega um momento que é a minha variante, onde, por exemplo, eu vou cair de joelho. Nesse momento onde eu vou cair de joelho, eu preciso necessariamente manter a mesma interpretação? Não, talvez seja esse o momento de tu fazer a dita oscilação facial. Por exemplo, é um movimento mais difícil, é um movimento que vai me doer os joelhos, eu posso fazer um pufá, ficar brabo, ó, virei, levantei, quando eu terminei, entendeu? Então no início eu tava feliz, chegou no joelho, eu embrabeci, fiquei carrancudo, não sei o quê, mas propositalmente, quando eu levantei e terminei a variante, eu voltei com o ar da graça. Qual que é a pegada? Eu oscilei facialmente, sim, eu tive oscilação facial e tá tudo bem. Só que foi proposital para mudar o estado de emoção e fazer com que as pessoas que estavam te assistindo sintam que aquilo de fato é difícil, por um exemplo, entende? Então, essa é uma possibilidade que você tem também de ajudar com que as pessoas se sintam interessadas em continuar olhando e valorizando a tua expressividade facial. Outra situação é justamente essa. Quando a gente está de joelho, muita gente esquece de interpretar. Porque, eu estou fazendo uma coisa difícil, então o pessoal vai estar atento aos meus joelhos. Tá enganado quem pensa assim. Na verdade, quando tu tá de joelho, amigo, é o momento em que mais vão dar atenção para a tua expressão facial. Por quê? Porque o teu corpo achata. Concorda comigo que quando tu tá de pé, tu tá tendo que ter uma percepção do jurado de baixo até cima. Obviamente, se o jurado tá olhando para baixo, ele vai conseguir ter a linha da cabeça do camarada dentro do campo de visão, mas não com tanto foco. Pensa, olha para baixo e consegue enxergar teu computador, teu celular? Consegue, mas não tem foco dele, mas eu consigo enxergar. No entanto, quando a gente achata o corpo, ou seja, a gente fica de joelho, a nossa linha da cabeça fica muito mais próxima da linha da lança, da linha do pé, onde o jurado costuma cuidar. E esse é o momento onde você deve usar e abusar da interpretação. Cara, você tem que quase deixar o jurado constrangido, entendeu? De não te assistir para cima durante o passo que você faz de pé. Porque você tem que abusar da interpretação. É nesse momento em que você vai conseguir captar a atenção do jurado para a tua expressão facial. E essa parte é muito louca, cara, porque faz toda a diferença depois quando tu voltar a levantar. Da mesma forma, a gente não pode esquecer, pessoal, que jurados estão lá para avaliar o todo. Então pode ser que tenha jurado que vai estar prestando mais atenção nos teus pés. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que se a gente não interpretar para aquele jurado, o jurado vai continuar somente olhando os nossos pés. Muitas pessoas chegam e me perguntam, Léo, mas na tua avaliação, quando eu estou assistindo, estou avaliando, tu pega e a maioria do tempo tu está olhando para os pés. E aí, como é que funciona? Como é que tu avalia essa interpretação? Aí eu falo, cuidado, olha como tu enxerga. Daqui a pouco tu pode ter olhado um recorte solitário e ter tirado essa conclusão. Mas, por exemplo, concorda comigo que se eu chego para avaliar o camarada e o camarada basicamente não interpreta em momento nenhum, eu vou olhar para cima e ver se ele interpreta. Ele não interpreta, não expressa nada, ele simplesmente caga para a interpretação. Por que eu vou deixar de cuidar os pés, onde eu tenho que cuidar os erros, acertos, imperfeições, lança, ritmo, para ficar cuidando uma cara de tacho, uma cara de paisagem? Não tem porquê, né? Então, muitas vezes, se você vê que os jurados estão só olhando para o pé do churador, muito provavelmente é porque o churador não chama atenção para si, não chama atenção para a interpretação. Amigo, de nada adianta eu perder momentos importantes do passo para cuidar algo que não vai mudar, que não vai alterar nada. Então, muito por isso, eu te trago essas dicas, te trago essas sugestões e tenho certeza que daqui para frente você não só vai botar isso
para rodar nos ensaios, como também vai fazer nos rodeios. Busque interpretar sempre. Busque trazer conexões entre os passos. Busca oscilar facialmente de uma forma intencional. E tudo isso eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito na composição da nota de pontos ganhos dos teus passos. Às vezes, num ponto ganho, o jurado nem sabe o porquê que ele está dando uma nota boa, mas ele gostou. E provavelmente quando ele sente esse desejo, cara, pá, o passo não era super forte, mas eu gostei de algo que eu não sei explicar. Provavelmente esse não sei explicar é a interpretação, que ele, de certa forma, foi atingido, impactado, só que não conseguiu ver. Meu amigo, espero que eu possa ter te ajudado com esse vídeo, com esse conteúdo. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, te inscreve no canal e não te esquece de ativar o sininho, compartilha com um amigo que precisa entender tudo sobre interpretação. Eu espero te ver no próximo encontro. Te abraço feliz, um abraço pro gaiteiro e chula meu galo!